E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar analisando aqui o controle de concentrações no direito da concorrência e nessa aula especificamente vamos falar um pouquinho do processo de controle de concentrações no Tribunal Administrativo. Nós vimos já como se faz a abertura do processo de controle de concentrações, como esse processo tramita na Superintendência Geral e nós concluímos com uma síntese bem tranquila, não é? Bem simples. O processo vai ser encaminhado ao TAD por meio de 3 institutos, por meio da avocação determinada pelo conselheiro, por meio de uma impugnação que é feita pela própria superintendência ou por meio de interposição de recurso apresentado por agência reguladora ou por terceiros. Então, com base nesses 3 institutos, em síntese, o processo sai da Superintendência Geral e é encaminhado ao Tribunal Administrativo do CAD, que é o TAD. O que é que o TAD pode decidir aí? Como é que ele decide? Quais são as possíveis decisões? Nesse slide eu fiz uma tipologia das várias decisões possíveis e de acordo com vários critérios. Então, em relação ao momento, nós podemos diferenciar inicialmente decisões liminares de decisões finais. Por que isso? Porque a legislação dá o poder ao conselheiro do CAD de aprovar liminarmente uma concentração econômica. Então, vejam que existe a decisão final, que é a decisão expedida pelo colegiado, por todos os conselheiros e o presidente, não é? E reunidos no TAD, e a decisão liminar, que é uma decisão anterior, que é plenamente revogável. Depois eu vou voltar a isso, tá bom? Quanto ao conteúdo, nós podemos ter decisões que indeferem o pedido, que não permitem a concentração econômica, e nós temos decisões de autorização, de deferimento do pedido, e que, portanto, viabilizam o ato de concentração econômica, a operação concentrativa, seja ela uma fusão, seja ela uma aquisição de controle, um contrato associativo e assim por diante. Se nós levarmos em conta um critério de abrangência, nós podemos diferenciar as decisões de aprovação em decisões de aprovação integral da concentração econômica e decisões de aprovação parcial. Então vamos imaginar, pode ser que numa concentração econômica estejam envolvidas lá 5, 10 empresas. Pode ser que o CAD aprove parte daquela operação concentrativa, mas não a operação como um todo. Pode ser que o CAD eventualmente exclua a participação de uma empresa daquela operação concentrativa. Não é? Então, a decisão de aprovação pode ser integral, não é? Atendendo a tudo que for pedido, ou pode ser parcial. Tá bom? E, finalmente, em relação à eficácia dessa decisão, nós podemos falar de autorizações condicionadas ou não condicionadas. Nós temos autorizações que vêm sem nenhum tipo de condicionamento. A operação é simplesmente autorizada pelo CAD e pode ser, por isso, implementada imediatamente. No entanto, nós temos várias situações em que o CAD tenta compatibilizar, tenta harmonizar a proteção da concorrência com os interesses das empresas envolvidas na concentração econômica. E o CAD faz isso utilizando-se de restrições ou condicionantes que estão previstas lá no artigo 61, parágrafo 2º da Lei de Defesa da Concorrência. Esse artigo 61, parágrafo 2º, ele dá uma série de restrições possíveis, não é, que servem para compatibilizar os interesses de proteção do funcionamento do mercado com o interesse das partes de viabilizar a concentração econômica. Depois eu vou falar um pouquinho dessas restrições para vocês, tá bom? Mas esse é o panorama dos vários tipos de decisões possíveis do Tribunal Administrativo em relação aos atos de concentração, dos atos de concentração que chegam até ele. Porque, lembrando, nem todo ato de concentração vai chegar até o TAD. Pode ser que o ato de concentração, como nós já vimos, seja aprovado por ser muito simples na própria Superintendência Geral, tá bom? Vamos falar um pouquinho da aprovação liminar. A aprovação liminar está lá prevista no artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Defesa da Concorrência, e esse dispositivo claramente permite que o conselheiro que recebe o processo para relatar, para analisar, não é, antes da sua submissão a julgamento do Tribunal Administrativo, decida expedir uma autorização precária e liminar daquela operação concentrativa. Tá certo? Então, o conselheiro, a pedido das partes, em regra, não é, pode aprovar de maneira precária e liminar
a operação concentrativa. Eu estou dizendo que essa decisão administrativa é precária para indicar que ela pode ser revogada a qualquer tempo, tá certo? Inclusive, não é? Ela pode ser revogada pela decisão final do Tribunal Administrativo. É possível imaginar uma situação em que o conselheiro entenda haver elementos para uma aprovação liminar, não é? Mas ao final do processo, o Tribunal Administrativo, por maioria, entenda que aquela operação tenha que ser indeferida. Tá bom? Isso é muito pouco provável, não é? Não é comum que aconteça, tá certo? Mas é possível, do ponto de vista teórico, que surja essa situação de decisão liminar de aprovação e, ao final, uma decisão de reprovação. Nessa decisão liminar, o conselheiro relator ele pode estabelecer condicionantes ou restrições, tá certo? Então, existe também essa possibilidade. Olha, a concentração está aprovada, não é? A fusão das duas empresas está aprovada, mas desde que essas empresas alienem determinadas marcas que possuem para outros competidores, mas desde que elas desativem algumas linhas de produção. Enfim, essas várias condicionantes ou restrições também podem ser impostas na decisão liminar, tá certo? Bom, no final do processo, essa decisão liminar pode ser confirmada pelo Tribunal Administrativo ou ela pode ser afastada pelo Tribunal Administrativo, tá certo? Uma coisa importante, toda vez que o Tribunal Administrativo, na sua decisão final, indefere um pedido de autorização de operação concentrativa, de concentração econômica, não é? Seja lá uma fusão, uma aquisição de controle, um contrato associativo ou qualquer outra forma prevista lá no artigo 90, o tribunal necessita motivar de maneira muito densa, de maneira muito aprofundada a sua decisão. E aí eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para o artigo 88, parágrafo 5º da Lei de Defesa da Concorrência. Esse artigo 88, parágrafo 5º, prescreve ou prevê a possibilidade de se indeferir uma operação concentrativa porque essa operação comprovadamente leva à possibilidade de eliminação da concorrência, ou porque essa concentração econômica reforça ou cria uma posição dominante, ou porque ela ocasiona dominação de um determinado mercado relevante, tá certo? Então, o artigo 88, parágrafo 5º, nos dá vários motivos que permitem o CAD, ou melhor, que permitem o Tribunal Administrativo do CAD indeferir um pedido de concentração econômica, tá certo? O importante é que na decisão de indeferimento os motivos sejam detalhados ao máximo, tá certo? Inclusive, se nós lembrarmos, hoje a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela exige muito claramente que essa análise leve em conta, inclusive, os efeitos, as consequências do indeferimento para não só as partes envolvidas, mas para a sociedade como um todo, tá certo? Gente, outra coisa importante aqui. Eu já falei há muitas aulas atrás que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tem a concorrência como um objetivo imediato. No entanto, existem objetivos mediatos do sistema, existem finalidades maiores que muitas vezes podem colocar a concorrência em um segundo plano. Vou dizer de novo, há situações em que a concorrência ela pode ser colocada um pouco de lado no intuito de se prestigiar algum outro tipo de interesse público, tá certo? E isso fica muito claro na Lei de Defesa da Concorrência quando nós analisamos o artigo 88, parágrafo 6º. Esse artigo 88, parágrafo 6º, ele traz o que nós chamamos de válvula de escape do controle de concentrações. Por que válvula de escape? Porque este dispositivo legal permite que o CAD, excepcionalmente, aprove um ato de concentração que gera impacto anticoncorrencial, mas desde que o CAD verifique duas condições. Em primeiro lugar, o CAD deve demonstrar que existe um efeito positivo dessa operação, por exemplo, um efeito positivo em termos de qualidade, em termos de produtividade, ou seja, eficiências que são geradas por essa concentração. E o CAD deve demonstrar que esses benefícios da concentração serão convertidos em benefícios para o consumidor. Se houver, apesar dos efeitos anticoncorrenciais da operação, benefícios
em quantidade e qualidade significativas e distribuição desses benefícios ao consumidor, é possível que se faça a aprovação de um ato de concentração econômica, independentemente de ele gerar alguns efeitos prejudiciais à concorrência, tá certo? Então, vejam que o indeferimento, né, o indeferimento é uma situação muito extrema. Na verdade, antes de chegar ao indeferimento completo de uma operação, o CAD tem várias outras possibilidades, não é? Ele não tem apenas a possibilidade de aprovar integralmente a operação. Ele pode, para conciliar as suas preocupações com os interesses de mercado, pode fazer uma aprovação parcial, pode expedir uma decisão de aprovação condicionada com várias restrições, ou até mesmo pode se valer dessa aprovação de atos com certos efeitos anticoncorrenciais, mas que trazem resultados positivos para a sociedade que são distribuídos com os consumidores. Tá bom? Então vejam que o CAD tem um leque de decisões possíveis aí nas suas mãos, não apenas, não é, o deferimento ou o indeferimento. Tá bom? O seu leque decisório é muito mais amplo do que um mero deferimento ou indeferimento. Tá certo? Então vejam, eu falei para vocês em vários momentos que uma das maneiras de se fazer essa conciliação de interesses dos agentes econômicos com interesses públicos, se dá pela utilização de restrições ou de condicionantes. Eu também mencionei que a Lei de Defesa da Concorrência prevê, não é, a lista dessas condicionantes que o CAD pode aplicar aí para aprovar uma concentração econômica. Então, notem que o artigo 61 ele traz essa lista. Vejam, é possível, portanto, que se aprove uma concentração econômica, mas que, ao mesmo tempo, se exija que aquelas empresas envolvidas na concentração vendam ativos, não é? É possível que se determine a cisão de determinadas sociedades envolvidas, é possível que se determine a alienação de controle societário de alguma empresa envolvida naquela operação, é possível que se exija separação contábil ou jurídica de atividades, licenciamento de direitos de propriedade intelectual, como patentes, não é? Então, existem inúmeros atos possíveis, até o inciso 6º desse parágrafo 2º do artigo 61, diz que o CAD pode escolher, na verdade, qualquer outro ato ou providência necessário para eliminar os efeitos nocivos da operação para a ordem econômica. Então, vejam que essas condicionantes são muito interessantes na medida em que elas permitem, ao mesmo tempo, atender o interesse das partes envolvidas na concentração e proteger os interesses públicos, tá bom? Uma questão muito interessante aí para a gente resolver e fechar esta aula. Como é que ficou a aprovação tácita no direito da concorrência? Deixa eu só fazer um esclarecimento inicial. Desde a lei de 1962, da Lei de Defesa da Concorrência de 1962, havia dispositivos na nossa legislação concorrencial afirmando que a aprovação de uma concentração econômica se daria automaticamente caso o CAD não a apreciasse no prazo determinado em lei. Em outras palavras, se o pedido das partes não for analisado dentro do prazo legal, aquele pedido considera-se aprovado. Esse instituto é denominado pela doutrina de direito administrativo como julgamento tácito ou como ato administrativo fictício. Na verdade, diante da omissão, diante do silêncio de uma autoridade pública, considera-se que um pedido feito por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica é aprovado. Então vejam, a aprovação tácita sempre existiu no direito da concorrência. No entanto, quando se elaborou a Lei de Defesa da Concorrência de 2011, embora tenha se previsto esse instrumento de aprovação tácita, no final das contas ele foi vetado pela Presidência da República, porque a Presidência da República considerou que a aprovação tácita seria uma medida desproporcional e com o potencial de acarretar graves prejuízos à sociedade. A aprovação tácita foi, portanto, excluída da Lei de Defesa da Concorrência. E, por longos anos, portanto, a Lei de Defesa da Concorrência ficou sem o instituto da aprovação tácita.
No entanto, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para uma lei recente, que é a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, porque essa Lei 13.874 de 2019 acabou recriando de maneira genérica no ordenamento jurídico o Instituto da Aprovação Tácita por Decurso de Prazo. Então, na verdade, nós podemos dizer que com a edição da lei de 2011, o Instituto da Aprovação Tácita desapareceu da legislação. No entanto, o CAD agora tem um fundamento legal e as partes envolvidas nos controles de concentração também têm um fundamento legal para exigir esse julgamento tácito ou aprovação tácita, e esse fundamento legal é o artigo 3º, inciso 9º, da Lei de Liberdade Econômica, ou seja, da Lei 13.874 de 2019. Pessoal, então com isso nós encerramos aí esse panorama do processo autorizativo no controle de concentrações. Nós vimos lá então que ele se inicia pela notificação voluntária ou pela notificação determinada pelo Estado, depois ele passa pela Superintendência Geral, que pode já aprovar nesse modelo atual atos de concentração mais simples, e, eventualmente, aqueles atos que forem impugnados pela própria superintendência ou que forem decididos, mas se sujeitarem a recurso de terceiros ou de agências, ou se sujeitarem à vocação, serão, então, analisados pelo Tribunal Administrativo. E, nessa análise, o Tribunal Administrativo tem aí um leque amplo de decisões, né, para escolher. Ele pode aprovar parcialmente, pode aprovar integralmente, aprovar de maneira condicionada, aprovar sem condicionamentos, né? E, finalmente, pode até mesmo aprovar atos excepcionalmente que tenham efeito anticoncorrenciais, caso eles gerem benefícios à sociedade e aos consumidores. E, lógico, tem a possibilidade legal, né? Continua lá na lei, de reprovação integral do ato, mas esta situação é uma situação muito, muito excepcional. Se pegarem os dados aí dos processos autorizativos no CAD, todos verão que essas situações de reprovação são muito, muito raras, exatamente porque existem essas outras vias decisórias, tá bom? Então, com isso aí encerramos o processo autorizativo e na próxima aula vamos falar ainda um pouquinho de concentrações econômicas, mais para tratar dos acordos administrativos. Então, até lá.